Graça e paz aos irmãos, graça e paz às irmãs, graça e paz a toda a igreja de Cristo, a igreja que está lavada, que está remida, que está santa, imaculada, abençoada com toda sorte de bênçãos, os que creem no Cristo ressuscitado, os que foram comprados com sangue, graça e paz, sejam bem-vindos ao Despertar da Graça. Queria compartilhar um versículo com vocês, que está em Colossenses, capítulo 3, no versículo 5, que diz assim: Mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Do versículo 5 ao versículo 11, Paulo vai falar sobre as obras da carne, as obras da natureza humana, o resultado da natureza humana, e esse texto diz: mortificai. Lá em Gálatas 5, ele também fala sobre as obras da carne, que semelhantemente também cita algumas delas que esse texto está nos dizendo. Ele diz: olha, as obras da carne são prostituição, inimizades, enfim. É só você ir lá, dar uma examinada, que você vai ver que se encontra praticamente a mesma coisa. Esse texto diz assim: mortificai as obras do corpo. Momento nenhum ele está dizendo libertai. Por quê? Porque carne não se liberta. Carne se mortifica. Igreja de Cristo. Essa igreja que Cristo comprou, ela foi chamada para sustentar e ser edificada com a verdade de Deus, com a verdade do Criador. Mas essa verdade, ela precisa ser examinada. Porque quando não se examina, o povo erra. E erra feio diante do Criador. No tempo de Cristo tinha escriba, fariseu, tinha mestre. Nicodemos nem entendia o que Cristo falava. Ele chegou a dizer: olha, se eu falo das coisas da terra, você não está entendendo, quanto mais se eu falar do céu. Ou seja, era um povo que não entendia a verdade do Criador. E essa verdade precisa ser examinada para que a gente não venha errar. Existe um Deus Criador que Ele pede para que a gente venha conhecê-lo. Ele diz: olha, me conheçam e prossigam em me conhecer. Sabei que a minha saída como a alva é certa, ou seja, existe um resultado bom quando se busca conhecimento do Criador. Um resultado amoroso vindo da parte dele. No livro de Tiago ele disse: aquele que tem por falta de sabedoria, diz que Deus dá deliberadamente. E que coisa boa. Nós temos um Deus que é Pai, um Deus que nos dá sabedoria, um Deus que nos dá entendimento, que nos concede essa graça e a oportunidade de a cada dia conhecê-lo mais ainda, mais e mais, e prosseguir nesse conhecimento. O tempo não está fácil, irmão. Essa pandemia não acabou, mas também a gente está num tempo que a comunicação é muito fácil. O tempo está muito difícil, mas também, quando se trata de comunicação, a gente está com uma comunicação aí que é uma facilidade incrível. Antigamente, para a gente adquirir algum tipo de conhecimento, tinha que chegar numa livraria, deixar documento, alugar livro, para buscar um conhecimento a mais do que nós tínhamos. Hoje não, a gente em casa com a internet, notebook, computador, celular, enfim. A pessoa que não tiver o neto tem, o pai que não tiver o filho tem. O acesso é muito fácil. E a gente tem esse acesso para a gente buscar conhecimento do nosso Criador. A gente tem esse acesso que nos facilita a nossa vida. Para que a gente não venha errar. Tem muita coisa ruim na internet, tem. Mas também tem muita coisa boa. E o povo até hoje, nesta geração, neste século, o povo ainda parece que dorme. Por conta da tradição, por conta dos homens, por conta desse ensino denominacional que os homens aplicaram aí e estão sustentando. E muitos ainda estão aí, seguindo uma coisa que a Escritura não condiz, uma coisa que a Escritura não ensina, uma coisa que a gente vai tentar achar na Escritura e não acha. Por exemplo, quantas pessoas ainda hoje estão buscando poder para mortificar a carne através de um jejum? Quantas pessoas até hoje estão buscando poder para mortificar a carne através do monte?
Quantas pessoas até hoje estão buscando poder para mortificar a carne através de uma água ungida, de um óleo ungido, do templo, do homem, da água de Israel, do jejum de Daniel, enfim. Quantas pessoas estão buscando poder em algo que a gente vai querer testificar na Escritura, não encontra. Quando na verdade diz que o poder de Deus está no Evangelho. É no Evangelho que se encontra a justiça do Criador. Quantas pessoas estão querendo se libertar da natureza humana em um culto de libertação? Que Deus não mandou ninguém criar culto de libertação. Cristo, segundo a carne, disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês serão livres se o Filho vos libertar. Ou seja, aquele que está no Filho já está livre. Então ele vai querer se libertar de quê? Por aí a gente tira o engano religioso que as pessoas ainda estão nesta geração, nesse século. Quantas pessoas estão querendo se libertar de algo que não se liberta, e sim se mortifica. Estão aí atrás de culto de libertação, de jejum, de muitas coisas que os homens aí estão sustentando, e a gente vai para a Escritura e não encontra. Aí aqui nesse texto diz: mortifique então a carne, os membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Então, como é que se mortifica? Segundo a palavra, segundo a verdade, que a igreja de Cristo tem que ser edificada pelas coisas dos homens que não são, porque se a gente for para a Escritura, a gente não encontra isso. Então é por onde? Romanos capítulo 8, no versículo 13, diz assim: examine você comigo em casa. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, como é que a gente mortifica a nossa carne? É indo para o culto de libertação, pedindo para que o homem passe um óleo na nossa cabeça. 2 Coríntios 1, 21, vai dizer que Deus já nos ungiu. 1 João 2, 27 diz que recebemos a unção do santo. E é verdade e não é mentira. Então, a unção do homem, já não é, porque a unção do Criador é maior. E ele já ungiu a sua igreja. Ele já ungiu, o corpo de Cristo já está ungido, já recebeu a unção do santo. Então, por aí a gente vê que todas essas coisas que os homens criaram não condiz com a Escritura. Não tem, não tem uma força maior do Criador sobre ela, porque está fora da verdade. É criação humana, é tradição dos homens. E o povo está aí, querendo se libertar em cultos, em jejum, e muitas vezes até em doutrinas denominacionais. Homens usando camisa longa, calça de dia, no sol quente, mulheres que saia longa, pensando que é pela tradição ou pelo estatuto denominacional que se mortifica a natureza humana, que se mortifica a carne. Pensando elas que são pela doutrina denominacional que se mortifica a carne, quando na verdade é pelo Espírito. Romanos 8,13. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O Evangelho, irmão, ele distorce tudo que os homens torceram durante a história. E muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento. Que eles foram comprados com sangue, que eles foram resgatados da lei, Gálatas 3, que eles foram ungidos, 2 Coríntios 1, 21, que eles foram reconciliados, Romanos 5, que o Espírito lavou, regenerou, Tito 3. As pessoas não têm esse conhecimento, que eles são a igreja de Cristo, a igreja que é santa, que é imaculada, que é irrepreensível. Aí quando Colossenses diz, olha, mortificai, pois, os vossos membros, por quê? Porque nós, como filhos do Criador, nascidos do Espírito, ele disse, olha, os filhos do Criador não nascem do sangue, nem da carne, nem do varão, mas do Espírito. Quando se nasce do Espírito, você se torna filho do Criador, filho do Espírito. É só você verificar lá em Hebreus 12. Diz que Deus tem nós como filhos
e espíritos. Em Hebreus 2,14 vai dizer que a gente participa dessa natureza humana. No entanto, a gente tem que estar mortificando pelo Espírito e não buscar libertação e algo que não se liberta, e sim se mortifica. Todas essas verdades estão contidas no Evangelho, mas muitos não entendem, muitos ainda estão sem esse conhecimento. Tem uma frase que diz assim: é melhor ser reprovado pelos homens e pelo mundo e ser aprovado pelo Criador do que ser aprovado pelos homens e pelo mundo e ser reprovado pelo Criador. E muita gente está aí, pensando que está aprovado pelo Criador e sim reprovado, querendo ser aprovado mais pelo homem através de doutrinas, através de estatuto, de tradição denominacional, pensando que está sendo aprovado pelo Pai, quando na verdade não estão, porque estão seguindo coisas que no Evangelho não diz. E diz que a justiça do Criador está no Evangelho. Se a gente buscar outra justiça fora do Evangelho, a do Criador, então a gente está buscando a justiça dos homens. Nós estamos buscando uma justiça que não está fundamentada na justiça do Evangelho. E por aí a gente erra. Errais porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. A Escritura tem que ser examinada constantemente. Temos que buscar esse conhecimento e prosseguir buscando. Porque quando a gente não busca, a gente fica aí, querendo ser liberto por culto, ser liberto por jejum, pela água ungida, quando na verdade a carne não se liberta, e sim se mortifica. Porque liberto nós já estamos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a verdade do Evangelho. Deixo um abraço a todos, a graça e a paz.